Perfeito. Perfeito. Bom, na semana passada eu mandei um artigo para vocês falando sobre um novo paradigma da tradução da Bíblia, e é isso que justamente a Wycliffe Associates começou a fazer a partir de 2014. Então, faz 10 anos que a Wycliffe começou a se envolver com uma nova metodologia de tradução. Enquanto uma tradução tradicional feita nos moldes que hoje tem se aplicado pode demorar até 20, 30 anos com um custo de alguns milhões de dólares. Em 2024, você pode ajudar um grupo linguístico a iniciar sua própria tradução da Bíblia. E a Wycliffe oferece treinamento, tecnologia, recursos para custear isso daí, por $19.500. Gente, é muito barato. É muito barato, porque quem vai fazer essa tradução não são linguistas treinados, mas são missionários que vão passar aqueles 8 passos da concepção, do resumo e da revisão. E hoje, com $20.000, você consegue sustentar, e é o custo mais ou menos de uma tradução. Uau, isso. Com R$ 100.000, em 2, 3, 4 meses, 6 meses, você tem como disponibilizar uma tradução primária para algum grupo, para alguma etnia. E hoje, como que nós estamos? Último slide. Hoje, a Wycliffe Associates tem 778 projetos em andamento ao redor do mundo. Pensando, queridos, que nós temos aproximadamente 7.500 línguas faladas hoje no mundo. Dessas 7.500 línguas, talvez 10% tenha toda a Bíblia traduzida. Hoje, a missão principal da Wycliffe Associates é a Bíblia para todas as nações. Bible for every language. Então, pode ser um método questionado por alguns, algumas missões não querem se envolver com a WA, mas eu não tenho como negar, queridos, que eles estão fazendo um trabalho sensacional, com frentes de trabalho na América do Sul, na América Central, na África, na Europa, com frentes em todo o mundo. A última atualização é que nós estávamos com quase 800 projetos em andamento. Então, foi uma nova metodologia que surgiu com foco numa tradução um pouco mais simples, mas a concepção era é melhor a gente esperar 30 anos por uma Bíblia ou em 3 meses você ter uma porção das Escrituras que as pessoas possam ser evangelizadas e possam conhecer um pouco mais sobre Deus, mesmo que essa tradução não seja tão acurada. E a Wycliffe Associates fez essa segunda opção. Nós queremos que nos próximos 50 anos todas as nações da Terra tenham uma Bíblia na sua língua, tá bom? Então, isso é o que nós estamos fazendo hoje. Perguntas? Quero abrir aqui se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tá. Eu quero mostrar um pouquinho sobre nessa questão da tradução, para a gente entender como é importante a gente permitir que
queime no nosso coração o desejo de construir pontes num abismo de linguagens. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da NIV. Então, vou pedir para o Marcelo colocar esse slide qual que é o ciclo de vida de uma tradução da Bíblia. Nos Estados Unidos tinha um empresário, piloto, inventor, engenheiro. Desculpa, esse slide está todo em inglês, é que foi uma apresentação que eu fiz sobre a NVI, e acabei não traduzindo, porque isso daí foi para os Estados Unidos, né? Mas eu vou, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o Howard Long, próximo slide, ele não era um erudito bíblico. Pelo contrário, ele era um cristão, empresário, piloto, professor. Ele era o representante da GE nos Estados Unidos, viajava por todo o país, e ele estava preocupado, porque ele era um cristão muito devoto, e ele percebia que a versão que a igreja dele usava era uma versão da King James Version. A King James, ela é a tradução do Rei Tiago. Essa versão, ela foi produzida no século XVI, e muita gente acha que a King James é quase que inspirada por Deus. E idolatram. Nos Estados Unidos tem uma idolatria pela King James. Então, só que é um inglês muito arcaico, muito antigo, com termos que já não se usam mais, né? Só para vocês terem uma ideia, né? No inglês, nós cantamos aquele hino em português chamado Então minha alma canta-te, Senhor, tão grande és tu, quão grande és tu. No inglês, eles têm a expressão And then my soul, my Savior got to thee, how great thou art. Esse thou art, que é um que não se usa mais, significa tu. Hoje que usaria you, no inglês arcaico é the. Aí, obrigado, Luciana. Esse the art, the art quão grande you are. Esse the art, esse art não é arte, é o verbo to be. Então, a King James, obrigado, Luciana. A King James é uma versão que usa esse tipo de tradução. E esse homem ficou bem incomodado, o Howard Long, porque ele queria compartilhar Jesus com seus amigos, os amigos da empresa. Então, ele começou a tentar traduzir a Bíblia, mas ele não era um erudito da Bíblia, e ele começou, então, a pedir para a sua igreja, para os seus pastores, produzirem uma nova versão da Bíblia. Ele foi o criador, o cara que iniciou, né? Ele insistiu tanto junto à sua igreja que houvesse uma tradução da Bíblia numa linguagem mais que falasse ao coração do povo, uma linguagem mais dinâmica, atualizada, que ele é considerado como o criador da NIV ou NVI, New International Version. Próximo. Ele estava convencido de que era necessário uma nova, uma versão contemporânea da Bíblia, porque a King James não supria o entendimento necessário para que as pessoas quisessem ler, não as pessoas da igreja, mas as pessoas seculares, né, os amigos do trabalho dele, os familiares com quem ele se relacionava, e ele estava frustrado com esse inglês arcaico da King James Version, né? Então,
Em 1957, depois de tanto pedir ali para a igreja dele, que era uma igreja cristã reformada, para que houvesse uma revisão da tradução, que formaram um comitê, um pequeno comitê, no ano de 1957. E aí, nesse comitê, estava o reverendo Peter DeJong, e ele compartilhou com esse reverendo a sua frustração, e ele continuava inspirado por essa necessidade de uma versão contemporânea do inglês. Então, eles fizeram uma petição na sua denominação, que é a Igreja Cristã Reformada, para que começassem a fazer essa investigação se aquilo que o Howard defendia de fato tinha uma procedência, né? Se a versão era tão antiquada assim. E eles montaram esse comitê. Esse comitê começou a estudar e avaliar a produção de uma nova versão que tivesse uma linguagem mais comum, mais fácil. E em 1956, o comitê disse não. Eles não autorizaram fazer essa tradução. A maioria daqueles pastores, dos delegados que foram chamados para aquele pequeno comitê, para aquele sínodo, eles rejeitaram a ideia do Howard sobre uma nova tradução. 2 anos se passaram porque ele não desistiu, ele continuou insistindo com aquele comitê, com seus pastores. 2 anos se passaram e eles continuaram trabalhando intensamente e fizeram encontros e prepararam documentos e tentaram falar até com a Sociedade Bíblica da Inglaterra para ver se eles conseguiam fazer e produzir essa tradução. E em todo esse momento, quem estava puxando essa discussão continuava sendo o Howard Long, um homem comum, um executivo. Até que, olha, a gente está falando de 56. Em 1964, passaram-se 8 anos, o comitê se reuniu de novo, da Igreja Cristã Reformada, e formaram, então, convidaram novas pessoas para fazer parte ali dessa conferência, e essa conferência, que ela aconteceu em 1965, no Trinity Christian College, em Illinois. Então, estamos falando de 9 anos depois da primeira petição de Howard para começar uma nova tradução. 9 anos se passaram de intensa discussão, até que, finalmente, no dia 29 de dezembro de 64, o comitê se reuniu nessa pequena casinha em Nova York, para começar a fazer os planos para uma conferência de tradução. Tá? Então, nessa discussão, eles falaram nessa casinha ali, que tem um monumento ali, que a Bíblia ela precisava ter essa adequação dessa linguagem. Convidaram pessoas e eruditos de diversos lugares para fazer parte de subcomitês. Continuaram a discutir sobre o desenvolvimento de um projeto, estabeleceram as bases e cartas de convites para outros eruditos fazerem parte dessa discussão, e até que, finalmente, eles chegaram numa decisão, próximo slide,
Dessa comissão, desse comitê, eles decidiram duas coisas. A primeira, que o inglês tradicional, ele não poderia ser usado como base dessa tradução. E depois, que esse comitê, dessas 15 pessoas, deveria ser estabelecido como Comitê dos 15, e ele foi denominado como Comitê on Bible Translation, CBT. E esse comitê começou, então, um trabalho que se tornou a nova versão internacional. 1967, isso tem 57 anos, em Nova York, na Sociedade Bíblica de Nova York, pegou a responsabilidade desse projeto, do trabalho desses 15 eruditos, e pessoas que participaram de diversos outros continentes. Isso ficou sobre a responsabilidade desse comitê. Eles adotaram um texto básico para o Velho Testamento. É a Bíblia que se usa até hoje, né? A Stuttgartensia, que eu mandei o link para vocês, que é provavelmente a Bíblia que Jesus usava. Não teve muita alteração desde o primeiro século. No Sínodo de Jamina, era a mesma Bíblia, o mesmo texto. Então, usaram, para o Velho Testamento, eles usaram a Bíblia de Stuttgartensia, e para o Novo Testamento, eles usaram o tradicional Kurt Aland, o Nestle Novo Testamento Greek, na versão de 1968, só que eles optaram pelo texto, o texto majoritário, não o texto Receptus. Aí tiveram várias sugestões de nomes. Tem Bíblia Comum do Inglês, a Santa Bíblia, um inglês contemporâneo, uma tradução do inglês contemporâneo, a Santa Bíblia, uma tradução internacional, a Bíblia em inglês, uma versão internacional, e assim foram discutindo qual seria o nome desse novo projeto, até que em 1972, perceba, começou em 56 essa discussão, 66, quase 18 anos depois, no dia 25 de agosto de 1972, às 8h30 da manhã, o comitê terminou o trabalho do Novo Testamento. Eles agradeceram a Deus e estabeleceram uma nova ortodoxia. Então, foram 16 anos da concepção de uma ideia, há 18 anos quase, até que brigaram tanto, discutiram tanto, insistiram tanto, que a nova versão internacional ela foi completada. Em 1973, a Zondervan pegou os direitos dessa Bíblia e chamou de New International Version. Em 1978, a Bíblia inteira foi completada. Daí começaram uma tradução para o Reino Unido. Em 1984, teve a primeira revisão, e ao longo dos anos tem tido outras revisões dessa Bíblia. Em 95, 2011 e agora em 2023, começo de 2024, ela começou uma nova revisão. Eu quis mostrar isso para vocês verem que a versão não surgiu por acaso, tá? Essa versão, ela surgiu do anseio, da necessidade, a palavra-chave, nova
versão internacional, tá? Surgiu dessa angústia desse cristão comum para que a Bíblia tivesse uma tradução adequada, compreensível, mas que ao mesmo tempo fosse íntegra, que fosse fiel, fidedigna e todos os atributos que nós cremos na versão da Bíblia. Eu tenho um outro estudo que fala de quanto que eles gastaram nessa versão, queridos, mas nesses anos de trabalho, trazendo para o dinheiro de hoje, tá? Eles gastaram aproximadamente 10 milhões de dólares para que essa Bíblia saísse do papel e se tornasse uma realidade. Em 1988, 89, formou-se um comitê no Brasil com Júlio Sabaritero, Luiz Saião, Carlos Oswaldo Pinto, Estevam Kirchner, e esses homens montaram a comissão que iria traduzir a nova versão internacional para o português, não do texto em inglês, mas do texto original. E também o custo disso é um custo altíssimo, porque tinha que se manter esses eruditos, revisores, gramáticos e tudo mais, para que nós tivéssemos o privilégio de cada vez mais ter um livro que nos é estranho, mas que através de um processo de refinamento de tradução pudesse falar a língua do nosso coração. Então, percebam como é importante a gente se envolver em projetos de tradução da Bíblia. Talvez você não se envolva com projetos tão grandiosos como esses daí que a gente falou. A nossa Bíblia, a NVA, ela contou com mais de 600 tradutores, a um custo aproximadamente, se fosse pagar o horário desses tradutores, se fosse que fizermos tudo isso de graça, mas essa Bíblia chegaria num valor de quase 100 milhões de reais. E tudo isso foi trabalho voluntário e gratuito. Então, a minha palavra nesse sentido é para mostrar que vale a pena a gente se envolver com tradução, que vale a pena estudar algumas correntes e algumas opções que nós temos hoje de teorias da tradução, porque nós queremos construir essas pontes para unir pessoas, queremos facilitar o acesso delas à palavra de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho da história da NVI, um pouquinho daquilo que é a metodologia da Wycliffe. Teria outras coisas para a gente falar, né? Quais são os cuidados que a gente tem com observar a questão sintaxe, observar a questão da poesia, observar os paralelismos que a Bíblia tem, observar a questão de pontuação, de gênero. Gente, tem muita coisa para se discutir, mas isso é um capítulo posterior da nossa conversa, tá? Estou aberto aí para perguntas. Luciana e Johanna levantaram a mão. Luciana, pode perguntar. Na verdade, também é um testemunho, né, digamos assim, porque envolve justamente a tradução, duas traduções que o senhor citou, né? Eu sou professora de inglês e ensino para as turmas de séries iniciais e séries finais aqui no município, aqui em
Santa Catarina, no município de Uhum. Apiúna. E sempre eu peço que Deus me dê algumas estratégias para entrar com o evangelho, né, que eu penso assim, que onde o cristão está, ali é seu campo missionário. Uhum. E com isso, a gente fez, né, dentro da aproveitando ali a Páscoa, né, o evento da Páscoa, eu coloquei com as turmas do 8º ano, elas fizeram uma uma leitura e também a interpretação cênica, né, uma performance da cena da ressurreição de Jesus, Uhum. né. Utilizei a a NIV, né, a Nova Versão Internacional, utilizei o texto, fiz alguns cortes, né, de para diminuir o texto na fala deles, e diminuir algumas falas, Uhum. né, para que eles pudessem interpretar, ser uma coisa mais rápida, mas ficou muito legal, eles gostaram muito, né, o pessoal do 8º ano, as turmas do 8º ano, que eu tenho 2 turmas, e com o pessoal do 9º ano, que eu também tenho 2 turmas, a estratégia foi pegar, né, a oração do Pai Nosso, que chamamos assim, né, que é the Lord's Prayer, Uhum. e eu usei por quê? Porque todos os dias aqui na escola, eles oram a oração, né, eles rezam, né, falam Uhum. alguns, a oração do Pai Nosso. Aí eu pensei, eu vou entrar bem aí com o Pai Nosso, né, em inglês. E fiz dessa forma. No 9º ano, eles fizeram a leitura e comparada, eu coloquei a versão do King James, né, a oração, e também a versão na linguagem de hoje, né, essa versão moderna. Uhum. E eles ficaram assim, ficaram muito maravilhados, gostaram muito, né. E tem tudo a ver aí, né, com a aula de hoje. Então, eu vou contar essa experiência que a gente teve. Hã. Foi esse ano, né, a Páscoa agora. Uhum. E aí, uma pergunta: quando se trata de evangelismo, no caso mais direcionado aos jovens, pela sua experiência, eles aceitam mais ou ainda dentro no caso da comunidade cristã mesmo, dentro das igrejas, os jovens também têm uma certa resistência. Por que que eu falo isso? Porque aqui no Brasil, pelo menos eu senti assim, né, assim que foi lançado aqui no Brasil, acho que foi na década de 90 que saiu a Bíblia na linguagem de hoje, né, tradução na Uhum. linguagem de hoje. Se não me falha a memória, foi na década de 90. Sim. E houve uma grande resistência, inclusive por parte dos jovens, Uhum. né, e que sempre utilizavam, ainda mais que no caso era a denominação bem tradicional, que era a Assembleia de Deus, a grande maioria continuou mesmo usando a versão da Almeida, né, a Uhum. corrigida, atualizada, mas sempre a Almeida. Como Uhum. é nos Estados Unidos? Como foi isso? Tá, nos Estados Unidos a gente tem um mercado, muito maior do que no Brasil, né. Você tem bíblias para todos os tipos, para criança, para jovem, para adolescente, para mulher, bíblia gay, você tem porque é um mercado muito grande, você tem dezenas de traduções, são mais de 50 traduções. São muitas sociedades bíblicas diferentes. Aqui, durante muito tempo, predominou Almeida. A NVI foi uma das primeiras que rompeu com a tradução de Almeida. Ah, e depois, na mesma época, a Bíblia na linguagem de hoje. Como eu tenho falado e tenho defendido que o objetivo da, da, da tradução é você comunicar. Você tem comunicado a língua A para a língua B da maneira mais fiel, só que também de uma maneira inteligente e que seja uma maneira para facilitar o entendimento.
Meus filhos sempre usaram, quando eram pequenos, aquelas bíblias infantis, contando as histórias com elas. Depois, quando eles começaram a ser adolescentes, eu comprei a Bíblia, a nova versão da linguagem de hoje. E hoje cada um deles tem uma opção, né? Tem um filho que gosta da King James, a nova King James, o outro gosta da NVI. Mas o objetivo é sempre a gente comunicar da melhor maneira possível. Então a gente às vezes se agarra com algumas coisas da tradição, e perde a oportunidade de comunicar verdadeiramente. Então, eu acredito em todas as versões. Acredito na Bíblia Viva, acredito na nova Bíblia Viva, acredito na mensagem, porque elas estão cumprindo um papel de criar essas pontes de entendimento. Então, falar uma Bíblia, uma tradução é melhor que a outra, para quem e comparando com o quê? Se eu for falar para um grupo que não é um grupo de eruditos, um grupo de pessoas simples, de semi-analfabetas, gente, eu sem dúvida vou com a nova tradução na linguagem de hoje, que o objetivo dela é justamente isso. Dos 350 mil verbetes que nós temos em português, o tradutor da nova tradução da linguagem de hoje decidiu usar somente 3 ou 4 mil verbetes da língua portuguesa, os mais conhecidos. Por quê? Porque ele queria que todas as palavras fossem compreendidas. Então, falar que essa versão é melhor, aquela, depende do público, depende qual que é o objetivo. Tem algumas pessoas que são tão puritanas e perdem a oportunidade de entender a dinâmica da comunicação, né? Você está construindo pontes de um ponto A para um ponto B. Então, eu nem entro muito nessa discussão. Eu tenho as minhas preferências, mas eu não sou um biblista, assim, no sentido de tem que ser essa versão, se não for essa versão, não serve. E eu vejo vários amigos meus, colegas, pastores, eruditos, que defendem isso. Eu sou mais flexível. Tem a Johanna, depois a Cirlei. Johanna, contigo. Oi, pastor. Só abrir Oi. aqui. Assim, a minha pergunta é. Só ver aqui. Qual é o livro que é mais difícil de traduzir atualmente? Eu digo assim, como você falou semana passada, que nos Estados Unidos eles estavam querendo fazer uma Bíblia inclusiva, né? Vamos dizer assim. Então, que o senhor falou que estava até tendo uns embates, né? Por não ser pelo que a gente acredita, né? Pelo que a gente prega. Então, foi muito debatido no caso de alguns termos na Bíblia que atualmente as pessoas querem mudar, querem fazer a seu próprio jeito, né? Porque elas vivem de uma maneira e acho que a Bíblia tem que se adequar ao que elas vivem. Então, a minha pergunta é com esse relativismo que a gente vive, né, cultural, na nossa sociedade, se teria algum livro assim, sei lá, mais difícil de traduzir, ou também a maior dificuldade é ter pessoas que conheçam realmente a Bíblia ou que a pessoa conheça tão bem a Bíblia que ela vê no original que aquilo ali se refere a algum termo e não ao que as pessoas pensam, né? E acham. Boa. Johanna, tem livros que são difíceis de traduzir. Pela complexidade de termos, Jeremias é difícil de traduzir, Isaías é difícil. Os livros poéticos são difíceis também de traduzir, por causa da poesia, dos paralelismos que tem ali. E a gente, quando faz uma tradução, a gente também quer manter o estilo literário daquilo que foi escrito, da maneira como foi escrito, né?
Então, eu lembro da gente tentando traduzir o Salmo 119 para manter a mesma estrutura poética que o Salmo 119 no hebraico tem, né? Cada início de verso são blocos de 8 versos, começando com as letras do alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Então, os 8 primeiros versos todos começam com Aleph, do 9 em diante, um bloco de 8, começando com o Bet, né, que é o nosso B. Então, manter essa fidelidade com a poesia, manter a fidelidade com a estrutura, isso são tarefas bem difíceis. Mas, por outro lado, você traduzir sem que você tenha uma flexibilidade muito grande dentro daquilo que a gente falou da equivalência dinâmica, sem que você puxe sardinha para você, né, para o seu ponto de vista, é muito difícil. Na verdade, a tradução como um todo, ela é bem complicada, né? Um exemplo é aquele texto do livro de Hebreus, né, que fala que assim como o pecado entrou por um único homem, assim todos pecaram, e aí você tem uma palavra ali que é o efon, né? Por isso todos pecaram, ou por que todos pecaram. Então, você fala, puxa, não, é uma palavra só, e que opção que eu vou fazer? É por isso ou portanto, né? Uma mostra na tradução uma tendência mais calvinista, a outra, numa mesma palavra, uma tendência mais arminianista. Então, quando você se depara com esses termos, você vai colocar naquela tradução um pouco da tua cosmovisão, daquilo que você acredita, dos seus pressupostos hermenêuticos. Então, ao mesmo tempo que a tradução é uma bênção, ela é sempre um trabalho muito difícil. Por isso que a gente está sempre preocupado com fazer várias revisões, e essa revisão, ela sempre tem um corpo misto, né? Várias pessoas participando, para que a gente consiga apresentar um produto final que seja uma versão que a Igreja e o Espírito Santo de Deus conduziram naquela direção. Mas cada vez mais vai ser difícil a gente trabalhar no absolutismo, né? Porque a tendência é esses movimentos irem fazendo versões segundo seus próprios interesses. Sirlei? Oi, pastor. Me entusiasmei aqui, pois está falando de um próximo capítulo. Opa, vamos ter mais aulas? Não, podemos lá na frente falar um pouquinho mais sobre estrutura, falar sobre sintaxe, né, os cuidados de esses detalhes, né? Anota o Mas eu pastor Marcelo. preciso de tempo aí só para organizar o material. Mas, assim, maravilhosa a sua aula, pastor, fantástico. Eu sou entusiasta, né? Porque para ser intérprete ou tradutora para a língua de sinais é o dobro do desafio, né? Tanto que a gente, quando trabalhamos numa tradução, a gente usou a NVA, que simplificava, mas é a nossa visão, é a nossa língua. Quando a gente apresentava para o surdo, até ele entender e ele absorver na língua dele, da língua do coração, a gente via assim, meu Deus, eu nunca pensei desta forma. Claro, eu não sou surda, eu sou auditiva, eu não sou visual. Agora o meu cérebro já está trabalhando muito no visual também, né? Então, para trazer para o visual a língua
é um desafio muito grande. Então, eu sou, assim, entusiasmada com isso. Se tivesse mais, vamos lá, vamos fazer mais aulas, vai ser muito legal. E te agradecer, né, por estar com a gente nessas horas e trazer essa riqueza de conhecimento aí, das coisas que, nossa, nós temos muito para falar. A Bíblia é o livro da vida, né? Então, seria uma vida inteira para falar dela. Então, Sim, muito obrigada, pastor. Foi muito bom participar dessa aula. Que bom que caiu num dia que eu tinha disponibilidade, né? Então, glória a Deus. glória a Deus, Silei. Obrigado, Silei. Obrigado pelo convite também, junto com o pastor Marcelo, viu? Pastor, é isso aí. Então tá, Esse a material fica gente, aí à disposição de vocês, viu? sim, a gente, como a Cilei já fez, o pessoal já escreveu aqui também no chat, a gente quer agradecer muito essa disposição de o senhor ter ministrado essas 2 aulas para a gente, foi simplesmente magnífico, né? As aulas estão gravadas, estão lá no nosso canal na escola, qualquer um pode acessar. Eu vou passar o link novamente para o senhor lá dos nossos vídeos, se o senhor quiser compartilhar essas 2 aulas com alguém, né? Vai que alguém pede algo parecido, o senhor pode compartilhar, né? Já está pronto, já está gravado, pode ajudar alguém. Então, a gente quer agradecer muito por ter estado com a gente está muito feliz e eu acredito que os alunos aprenderam muito. E fica aí, né, o desafio, fica aí essa instigação, né, de que alguém, ou algum aluno nosso da escola, alguém que vai assistir essas aulas, se propõe a trabalhar nessa área, né, a investir a sua vida no inglês também, principalmente os jovens, que têm bem mais, são bem mais novos, têm bem mais tempo para se prepararem, né, então eu acredito que é uma grande possibilidade de alguém entrar para esse mundo aí da tradução bíblica. Nós ficaríamos felizes, né, de ter alguém que de alguma forma participou em alguma aula, que ouviu falar sobre isso, que foi instigado, desafiado a entrar para esse mundo da tradição bíblica. Eu sou um apaixonado, né, por línguas, principalmente originais. A gente gosta muito do texto. Obviamente a gente não tem tanto contato assim com toda essa clareza, né, que o senhor trouxe para a gente, porque o senhor está sempre dentro desse campo diariamente, semanalmente, mensalmente, e a gente está envolvido com tanta coisa e não fica especificamente focado nisso, mas eu sou apaixonado pela questão de uma boa tradução bíblica, né, por seguir, né, o texto original, mesmo que usando essa técnica que o senhor falou, mas eu amo muito essa questão, por isso que a gente se propôs a colocar esse tema também dentro do currículo da escola, porque eu acho que é muito importante. Se sair pelo menos né, um aluno ou alguém que escutar essa aula, seguir para o caminho da tradução bíblica, a gente vai ficar feliz. E quem sabe, né, algum empresário vai ouvir falar sobre isso, que com 100 mil reais é possível fazer uma tradução. Quem sabe do nosso grupo de amizade, com o nosso grupo de igrejas, a gente não se propõe aí a conseguir levantar um valor como esse para ter uma tradução aí criada, né, financiada pela gente, né, por alguém aqui do Sul, não sei. Deus pode prover, né, através dessa paixão e desse amor aí, de repente desafiar o empresário de alguma dessas igrejas onde os alunos estão a pensar, poxa, 20 mil dólares não custa nem um carro zero de luxo, nem dá um carro zero de luxo. Tem empresários aí, pessoas de condições financeiras grandes dentro da igreja, que um carro que eles andam é mais de 200 mil reais. Às vezes tem uns que têm carros muito mais caros que isso. Então, se vender um carro desse, né, já dá para fazer 1, 2 traduções, imagine, né? Então, eu acho que essas coisas que foram faladas aqui são motivos pelos quais também a gente pode orar, né? Pode pensar, né? Imagine, a gente se envolver de tal forma de levantar uma frente e passar para o pastor Júlio, ó, nós temos alguém interessado numa tradução, numa das línguas aí que precisam, né? Dentro dos projetos da Wycliffe Association. Então,
A gente está muito contente, muito feliz com essa aula, a gente agradece o senhor mais uma vez, e quem sabe aí em alguma aula avulsa, em algum outro momento, a gente fale sobre alguma coisa ainda mais técnica, né, que daí já partiria aí para hermenêutica, exegese, daí já vai, a tradução já vai puxar outras coisas, né, que são a parte aí mais da prática, da execução mesmo, né. Então vai envolver a erudição, muita coisa, né? Marcelo, eu até, não nessa, a gente pode conversar depois, Sim. eu gostaria de até, se vocês acharem interessante, ter um tempo para mostrar os recursos que a gente tem no Bible Hub, tá? De como usar, de como acessar, porque às vezes parece um bicho de 7 cabeças, e ele é assim. Sim. A gente usou muito o Bible Hub, porque era fácil, era um recurso que todo mundo tinha, internet, e aí quando a gente pegava algum texto ou outro que precisava verificar no original, a gente tinha esses recursos. Então eu me coloco à disposição também para... aí é técnico, né? É mostrar para Sim, eu você. acho bem interessante. A gente falou alguma coisinha, mas não mostrando isso aqui na escola online, no caso, quando a gente falou de homilética mês passado, né? Mas na escola teológica aqui de Pomerode, a gente falou sobre isso. Eu mostrei um desses links do Bible Hub para o pessoal aqui, para os alunos, e um outro que eu tinha achado em português também, que eu não me lembro o nome agora. Eu teria que olhar lá no material para ver se eu lembro, porque ele é bem parecido com o Bible Hub, só que era em português. Eu não me lembro agora qual que é o link. Então, eu acredito que a gente poderia fazer uma aula, né? De repente, ainda até antes do fechamento da nossa primeira turma, fazer uma aula mostrando como usar o Bible Hub. Eu acho que seria fantástico, né? Muito legal isso aí. Só para eles terem uma ideia como é que funciona, como que usa os recursos que tem, eu acho bem interessante. A gente pode marcar, sim. Esse mês a gente agora vai ter 2 disciplinas, né? Eu acho que ainda antes do final do mês, talvez desse não, para junho a gente marca daí uma aula. Eu converso com o senhor, a hora que o senhor tiver disponível, né? O senhor me avisa, e numa quinta-feira à noite, e a gente faz isso sim. Eu acho que vai ser bem enriquecedor para os alunos. Sim, vai ser um recurso que vai ajudar bastante, né? Que a gente chama, às vezes, são línguas originais, de uma forma um pouco mais analítica e técnica, né? Você não precisa ser um profundo conhecedor, mas você vai ver alguns recursos e aí conhecendo, conseguindo acessar alguns desses recursos, você vai ver como isso enriquece a compreensão de algumas palavras, né? Como a que eu falei de João no capítulo 2, comentei rapidamente com vocês, né? Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado, Valeu, pastor. queridos. Boa Eu vou. semana. Boa Obrigado semana. pela atenção, viu? Que Deus abençoe e capacite todos.